numa semana de carnaval e de muita animação e também de muita confusão política com a discussão da reforma da Previdência Social, nós vamos entrevistar Zé Raimundo Araújo, auditor fiscal da Secretaria Municipal da Fazenda, ex-vereador por 2 mandatos, ex-vice-presidente da Câmara, presidente da Fundação do Instituto Superior de Administração Pública e coordenador do Fórum Empresarial da Bahia, que se reúne todos os anos em Comandatuba. Zé Raimundo, o que é o Fórum Empresarial da Bahia? Como é que ele funciona? Olá, Kleber. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Eu me senti muito honrado em poder vir tratar com você dessas ideias. Evidentemente que o que é o Fórum, ele surgiu desse desejo de melhorar a nossa região, de reunir o setor privado em torno de uma proposta que venha fortalecer o desenvolvimento econômico e social. Nós vivemos numa região onde uma renda per capita precisa ser recuperada, a nossa renda per capita é muito baixa e não podemos só falar somente, nós precisamos apresentar alternativas. Então o Fórum Empresarial é essa instituição que visa, que busca, que persegue, que apresenta alternativas para esse desenvolvimento. O Fórum atua intermediando ações entre a iniciativa privada e poder público e também de que forma ele articula ações na região? O principal objetivo do Fórum é reunir para entregar conteúdo, promover conteúdo e relacionamento. Nessas duas vertentes, você aí busca fazer essa intermediação do setor público junto ao setor, do setor privado junto ao setor público e vice-versa. Porque eu não entendo o setor privado distante do setor público. Eles se completam, eles se complementam, cada um com seus objetivos. Um essencialmente visa o lucro, porque a empresa busca lucro, mas o novo modelo de capital no mundo, que começou a ser implementado, é o denominado capitalismo consciente. E para você estabelecer o capitalismo consciente, é preciso que o empresário esteja atualizado, que ele esteja com a sua formação de responsabilidade com todos os seus stakeholders, ou seja, as pessoas que têm interesse no desenvolvimento da empresa. E nesse momento, o fórum serve para fazer essa ponte, apresentar essas propostas, trazer palestrantes, pessoas que têm essa vivência nessa linha para a nossa região. A gente imagina que há dificuldade de você participar de um grande evento internacional ou mesmo nacional na área de formação intelectual, empresarial ou não, é muito difícil. E o fórum traz para a nossa região essa composição, esses elementos, esses palestrantes, essas pessoas que vêm apresentar a sua experiência, o seu caminho percorrido, que seja numa empresa, que seja numa instituição filantrópica, sem uma organização não governamental, e tem sido muito bom para a nossa região. E quantos fóruns já foram realizados? Quantos empresários já participaram? E quais as metas para 2019? Quando você coloca alguns pontos que parece que exclui outros, mas não é verdade, eles se complementam. O fórum está na 8ª edição consecutiva. E nós temos lá, não são requisitos, mas uma regra que estabelece como participar do fórum. A gente busca identificar pessoas, empresários que tenham esse compromisso com o desenvolvimento social e econômico, com a finalidade de fortalecer a região. Ir para o fórum só por ir não é muito de bom grado. Haja vista que, se você observar, dos 300 empresários que são os fundadores do fórum, a cada ano, 95% retornam ao fórum. Ou seja, eles entendem que o fórum não é só lazer, tem a parte lúdica, a parte do lazer, da confraternização, do relacionamento, mas, sobretudo, existe aquela parte maior daquele compromisso de quando termina o fórum, você trabalhar além da porta da sua empresa. Isso é muito significativo, os resultados são aparentes e nós temos observado, eu que estou na coordenação, sou fundador do fórum e todo ano eu coordeno, a cada ano você elege um novo presidente, tem essa rotatividade que é muito bacana isso, sempre um empresário preside cada fórum. Então,
a gente observa que há um avanço muito grande no sentido de que nós estamos comprometendo todos esses empresários em torno do nosso desenvolvimento. E qual é o tema do simpósio para esse ano, do fórum? Os temas eles são encaixados, concatenados. O ano passado nós discutimos sobre o capitalismo consciente, que eu falei há pouco, o que vem a ser o capitalismo consciente. Esse ano, por conta dessa mudança nacional de governo, de projetos sociais, de paradigmas, né? Quebra de paradigmas, enfim, de uma série de alterações que o país vai ter que passar por elas e que essas alterações venham para o benefício coletivo, isso é uma coisa que eu busco defender. Nós vamos discutir o Brasil que queremos hoje. E veja que quando nós estabelecemos o título do fórum, não tinha havido eleição ainda, porque o fórum aconteceu em novembro, a eleição tinha acontecido, né? Mas ainda você não tinha quem é ministro da Fazenda, quem é ministro disso, você não sabia a composição do governo. Você sabia que tinha um novo governo com uma nova proposta política, com um novo discurso e que encantou o discurso e agora a gente precisa, na prática, construir isso. Por isso que lá no dia, já em novembro, quando encerrou o 7º Fórum, nós tratamos do nome do título do tema para o Fórum 2019. E aí na discussão foi essa, o que faremos no próximo ano? Vamos discutir o Brasil que queremos hoje. O Brasil que fazemos hoje, não é o que queremos. O que queremos é o Brasil melhor, todo mundo quer um Brasil melhor. E você faz o que para que o Brasil seja melhor? Sim. Por Agora, isso... para a região aí do sul da Bahia, especificamente, quais são as ações que já emplacaram a partir do fórum? O que você pode citar assim, como resultado prático dessa agenda de 8 anos de reunião de empresários com classe política e tudo? Isso. O primeiro momento do fórum, a construção, eu diria que o primeiro fórum, o segundo, o terceiro, até o terceiro fórum, eu tinha a dificuldade no sentido de transferir esse discurso para o evento, né? Para fazer a engrenagem dele. A partir do 4º fórum, isso foi se robustecendo, foi ficando mais fortalecido. Você teve assim, tem um comitê gestor que participa dessas discussões. Então, aí se você me pergunta assim, um legado que eu acho fantástico e eu represento, eu não conheço nenhuma instituição Itabuna, na região ou mesmo na Bahia, que tenha o compromisso do MESB, que é o Movimento Empresarial do Sul da Bahia em Ação. Esse movimento foi constituído dentro do Fórum Empresarial. Os empresários que participaram do fórum naquela época, na reunião, ao ouvir a exposição do que era o Espírito Santo em Ação, que eu convidei o Wagner Equipe para explicar ao nosso empresariado o que representava o Espírito Santo em Ação. Nesse mesmo dia, já no café, no almoço, a turma estava reunida, todo mundo entusiasmado com os resultados que o Espírito Santo apresenta naquele estado, e nós, foi por decisão, 42 pessoas em torno de uma mesa, decidiu formar o MESB. E hoje o MESB é uma instituição assim que deve ser copiada, porque é muito bacana o compromisso do MESB, a responsabilidade, o que o MESB tem promovido em benefício do coletivo de Itabuna é muito fantástico. Isso é o setor privado entendendo esse compromisso do capitalismo consciente. E não só entendendo, dando prova dessa situação. Inclusive, ocupando espaço do grupo do poder público no planejamento, né? Planejamento de obras, de projetos, de construções e equipamentos. E veja você, e financiado pelo setor privado. Não é? Essas coisas que recentemente foi apresentado o projeto de revitalização do bairro Santo Antônio. Uma obra fantástica e foi repassada, foi doada para o município de Itabuna todo o projeto de revitalização de um bairro. Não é pouca coisa não. E isso foi construído onde? Em Itabuna. Por quem? Por empresários de Itabuna, que coordenaram esse movimento, que bancaram o custo disso, por as empresas. Não teve dinheiro público, não tem dinheiro público. O MESB não aceita operar com dinheiro público. É dinheiro dos empresários que são mantenedores da instituição. Isso é muito gratificante. Então, quando eu vejo que o Fórum Empresarial ele estimulou essa iniciativa, gratifica. Você fica realmente não envaidecido, mas você fica satisfeito, você fica prazeroso, lhe inspira a produzir mais, me inspira a mim buscar pelo mundo, nas viagens que faço, nas pesquisas que empreendo, coisas boas para trazer para Itabuna.
Às vezes alguém pergunta por que eu não sou um empresário, dono de uma empresa. Eu digo, a minha empresa é isso aqui, o que me faz feliz é reunir pessoas, é apresentar propostas, é modificar com a minha capacidade, com a minha força, com o meu entusiasmo, o futuro da nossa região. Certo. Estamos encerrando o primeiro bloco de O Assunto É, falando de desenvolvimento com José Raimundo Araújo, diretor do Fórum Empresarial do Sul da Bahia. Estamos começando o segundo bloco de O Assunto É Desenvolvimento com José Raimundo Araújo. José Raimundo Araújo, além do Fórum Empresarial, você está coordenando o Seminário Internacional de Gestão Pública. O que é o Seminário de Gestão Pública, que tem como tema transformação urbana, negócio e cultura, discutindo caminhos para o desenvolvimento? Muito bem, Kleber. Nós falamos no bloco anterior toda a estrutura do Fórum Empresarial com o setor privado. E não é que demorou muito de abrirmos o espaço e buscar essa ponte com o setor público. Eu sou um servidor público. Por carreira, eu sou auditor público, auditor da Fazenda Municipal do município de Itabuna. Pronto, sou servidor público. E vejo, nesse momento, o quanto é necessário que o setor público também tenha esse grau de excelência nas suas ações. E eu participei recentemente nos Estados Unidos de um seminário que era a Câmara do Comércio Americana com a Câmara do Comércio Brasileira e envolvia o setor público, que lá é um pouco disfarçado, vamos dizer, a ação pública com o setor privado. Não é privado, né? É um país de capitalismo aberto, privado e forças no capitalismo. Mas eles não deixam de ter o monitoramento, de ter a parte de colaboração. Visando isso, eu procurei a AMURC, que é a Associação dos Municípios da Região Cacaueira. Conversei com o ex-presidente da AMURC, Antônio Dionísio, com Luciano Veiga, que é o secretário executivo, e essas pessoas entenderam essa proposta, eles viram uma oportunidade muito grande para nós discutirmos esse novo momento do mundo, as cidades criativas, as cidades inovadoras, as cidades inteligentes. O que é que vai acontecer no mundo com toda essa tecnologia? Como eu posso imaginar, chama aqui Arataca, por exemplo, que empresa de tecnologia vai surgir dentro de Arataca? Arataca tem uma renda, a renda per capita dela, a sua base de receita é fundo de participação, ICMS, aposentadoria e Bolsa Família. Então, aquelas pessoas não estão aptas para, de repente, você torná-las ou jogá-las ou chamá-las para um mercado tecnológico. Aí, nós estamos trazendo aí palestrantes de nível internacional, palestrantes que são com conteúdo de todas essas áreas que eu citei, de inteligência artificial, de cidades criativas, de cidades inovadoras, desenvolvimento social, para que nós possamos transmitir para esses municípios esse conteúdo. Os exemplos do que aconteceu na Colômbia, como é que a Colômbia, Medellín, por exemplo, saiu de uma cidade violenta para uma cidade boa de se viver hoje. O que aconteceu em Óbidos, em Portugal, com o Parque Tecnológico, que nós estamos fundando um parque tecnológico aqui pertinho de nós. Mas 90% das cidades da região tem menos de 20 mil habitantes, vive só de renda de Bolsa Família e de salário de prefeitura e não tem estrutura nenhuma, infraestrutura de nada, nem de sistemas digitais. Como mudar esse universo perverso e recessivo? Tem hora que eu fico preocupado quando eu vejo as pessoas, quando fazem críticas, né? Que o Brasil não serve, que o Brasil foi colonizado por Portugal, que nós temos uma herança maldita, que foram os nossos antepassados e tal e tal. Isso é um discurso organizado por um modelo, eu diria assim, um modelo de capital, um modelo de economia, um sistema financeiro, que fala essas coisas e a gente começa a falar. E aí você pergunta, e essas cidades, como elas se ingressam no mundo tecnológico? É claro, Kleber, que não vai ingressar. E o Estado governante, o Estado maior, o Estado que mantém, inclusive, o Bolsa Família, as aposentadorias, repassando a FPM, abrindo mais cidades, eu diria, esses núcleos são criados para manter essa população naquele lugar. Porque se eles saírem de lá, Kleber, eles virão para Itabuna, virão para Ilhéus, que é onde tem a oportunidade de emprego, onde tem uma melhor condição de vida. E chegando aqui, vão morar em que local? Onde vão morar?
Aí termina. Que acesso vai ter ao mercado de trabalho e que qualificação tem para o mercado de trabalho? Entendeu? Aí quando a turma fala meritocracia, mas como vai ter meritocracia? Nós falamos há pouco instante a formação de sua filha, a formação da minha filha, e eu digo, mas nós não somos regra, nós somos exceção. Eu mesmo, no patamar que eu encontro hoje de capacidade, de inteligência, de estudo, de pesquisa, de dedicação, não é regra, Kleber. Eu sou uma exceção. Isso eu não tenho nenhuma vergonha de falar num programa de televisão aberto, né, para que as pessoas entendam o que é isso. Agora, isso me traz mais comprometimento com essa mudança. Isso é que é bacana. Eu procuro disseminar, eu procuro defender. A gente se conhece há um bom tempo e meu discurso é sempre esse, assim. Há algum tempo eu até achava, poxa, seu discurso está muito ácido, era uma crença limitante que eu tinha. E eu às vezes eu recuava um pouco, eu me silenciava, eu ouvia e não opinava. O Fórum Empresarial me deu eu não diria essa permissão, mas é uma permissão, me permitiu dizer isso, né? Porque eu reuni as pessoas sem nenhum demérito isso, mas que não sejam empresários, num clube para falar ou de economia, ou de educação, ou de cidade criativa, ou de futebol, qualquer coisa. É muito simples, você vai e fala. Mas na hora que você reúne líderes empresariais, pessoas que têm 30, 40 anos, dono de empresas, com sua vida estabilizada, com a sua família estabilizada, o seu patrimônio estabilizado, e aí eu chego dizendo assim, olha, daqui mais 20 anos, se nós não iniciarmos hoje um novo modelo de ação, se nós não caminharmos ao encontro dessa população periférica para exigir do Estado que lá faça, no bairro periférico, o acesso do transporte, o posto médico, a quadra de esporte, rede de computadores. Então, aí nós vamos perceber que essa turma vai fazer aquela organização como foi na Revolução Francesa. Vamos decapitar o rei. Então, não é muito inteligente se não fizer o que você disse aí agora. Eu tenho que fomentar isso. E aí eu encontro no fórum o respaldo desses empresários de Itabuna, da região e pessoas de nível nacional para me dar sustentação, apoiar as iniciativas para que isso aconteça. Você acha que a criação da região metropolitana do sul da Bahia, unindo Ilhéus e Itabuna e algumas cidades circunvizinhas, seria um fator de impulsionar esse projeto de desenvolvimento e de agregar valor a essa proposta? Aí nós temos que observar assim, em que local, onde as regiões metropolitanas foram implantadas e que resultados efetivamente aconteceram. Aí nós temos o exemplo da região metropolitana de Salvador, e quando você busca nela, que tem uma população idêntica da nossa região, se você pegar a região metropolitana de Salvador e pegar a população dessa nossa região aqui, a população vai ser a mesma. Então a gente equipara isso aqui. O poder de compra é o mesmo? Agora, para que uma região metropolitana venha a funcionar, é preciso que haja o entendimento desses gestores, que a política pública seja em harmonia. E aí começa a ferir, no meu entendimento, as vaidades, né? A interferência de um gestor no outro. Você teria aqui um aterro sanitário coletivo, e nisso o próprio Luciano, que é o secretário executivo da MURC, ele tem um modelo para apresentar ao governo do Estado uma região metropolitana construída pela região, por prefeitos e pessoas da nossa região. Porque receber um pacote engessado de um modelo de região metropolitana que será implantado sem a construção, sem a nossa participação, sem que eu diga o que realmente eu quero de Ilhéus, que seja conectado com Itabuna, fica diferente. Então, nesse momento, eu acho que o prefeito de Itabuna, o prefeito de Ilhéus, eles devem, e as cidades que vão compor essa região, discutir esse projeto. Certo. Eu acho que é por aí. Estamos encerrando o segundo bloco de O Assunto e vamos entrar no terceiro, falando novamente de desenvolvimento e de perspectivas para a região sul da Bahia. Estamos começando o terceiro bloco de O Assunto com José Raimundo Araújo, auditor fiscal do município e coordenador do Fórum Empresarial da Bahia. Raimundo, existe uma proposta também de uma agência de desenvolvimento regional. O que seria essa agência? Como ela funcionaria? Como anda esse debate? Olha, Kleber, o SEBRAE trouxe aqui para a região um projeto chamado LEADER. Desse projeto,
participaram 42 pessoas. Era um projeto formado por líderes de instituições. Dessas 42 pessoas, eu participei. De Itabuna participou José Raimundo e Ronaldo Abud, da empresa, um empresário de Itabuna. E durante 18 meses, um ano e meio, 18 meses, nós nos reunimos em Ilhéus, 2 dias a cada mês, a cada 2 meses, ficavam 2 dias imersos num hotel, discutindo um plano de desenvolvimento regional. Esse plano ficou pronto, foi elaborado, e um dos eixos que estava estabelecido nele era criar uma agência de desenvolvimento, porque durante as discussões nós vimos que ter essa agência seria muito significativo para o desenvolvimento regional. E aí entrou uma empresa nacional que tem um instituto na nossa região, que é o Instituto Arapiaú, contratou a Marcoplan, que é uma empresa de consultoria de nível nacional, por um custo muito considerado, e eles bancaram essa construção, esse modelo de agência. Então, dia 20 agora, eu já aproveito o momento para convidar todos, vai acontecer o lançamento desse modelo de agência de desenvolvimento. E isso é muito significativo porque tem 2 anos essa Marcoplan pesquisando a nossa região como nós nunca fizemos. Imagine o que é isso. Técnicos estão aqui esmiuçando nossa região aqui, ó, sob nossos olhares, sob nossos pés, e vão trazer agora esse modelo de agência para ser apresentado. Eu espero encontrar e reunir um grande número de empresários. Eu já assumi o compromisso com a Marcoplan, com a Arapiaú, de fazer essa coordenação e vamos fazer essa apresentação. O local e a data? Pronto, dia o local 20, é dia 20, né? Nossa, Isso aí tá fresco, né? Tá fresco, porque as instituições, eu não comuniquei ainda a CDL, o Sindicom, todos vão participar disso, o ESC, o SIC, o Centro Tecnológico, a Universidade Federal do Sul da Bahia, a gente vai chamar tudo, o Bispo, chamar todas as instituições que têm esse compromisso para essa participação. Então, como eu tratei hoje de manhã, inclusive, né, por telefone, a proposta dessa agência, da apresentação da agência, o local eu vou agora buscar. Vai ser durante um jantar, fazer um jantar para a gente ouvir de adesão. Uma adesão e tal, e a gente apresentar, esses técnicos vão expor dentro de 30 a 40 minutos, abrir o espaço para que haja um debate, as perguntas, mas é dia 20, dia 20 já é a data. Apenas o local que eu ainda não fechei em função de buscar agora o orçamento para acontecer. Agora, a agência é pública, é privada, ou é uma fusão do setor público e privado para discutir desenvolvimento regional? A agência, ela está sendo financiada, ela está fomentada pelo setor privado, mas não tem um estanque, né? Não vai ter aquela de barrar o setor público, porque uma das pegadas, vou dizer, por assim dizer, que eu tenho apresentado dentro desse modelo de instituições, de reuniões que eu faço, é que nós não podemos nos distanciar do setor público. Não tem como o setor privado assumir o papel do Estado. Tem que ter parceria, tem que ser mão de corrida estrada de 2 mãos, ida e volta. Eu preciso apoiar o que o setor público precisa, o setor público precisa ouvir o que o setor privado tem para apresentar e chegar a um consenso. Medir força não vai adiantar nada. Seria um processo de sinergia, de integração de esforços. Tem que ter, todos ganharão com isso. Não dá para você hoje mais, eu sou o gestor, eu fui eleito e eu mando na cidade. Isso não existe. Esse modelo de gestão é fadado ao fracasso. Porque o setor privado tem todo o interesse, Kleber, quando, é o que eu falei há pouco, se você não entender que eu preciso melhorar a vida de todos, não adianta eu ter uma loja bacana em Itabuna se daqui a 15, 20 anos eu não tenho quem compre nessa loja. Recentemente teve um torneio de tênis em Itabuna e o boleiro, eu falei para o colega ao lado, falei, olha, esse menino deve ter o quê? Ele tem 13 anos, mas a fisionomia dele parece de quem tem 10. E para nossa surpresa, depois eu chamei o boleirinho, vem cá, por favor, qual é a sua idade? Aí ele, 15 anos. Então veja, Cláudio. Aí eu falei, quando ele saiu, para a pessoa que estava comigo, Ricardo Castro, eu digo, Ricardo, então como é que o que nós vamos esperar desse jovem daqui a mais de 10 anos? Ele não sabe dividir 96 por 12, ele não sabe, claro que eu estou fazendo um julgamento sem ter perguntado a ele, mas em tese é assim. Aí todo mundo fala, a educação, se gasta muito em educação, o resultado é pouco.
Mas porque o problema não é só a educação. Não é só eu chegar no bairro e colocar uma escola, a melhor da escola que seja. Não vai dar resultado, Kleber. Eu tenho que entender como é que é essa pessoa, como é que é a família dele. Ele come, né? Ele tem energia, ele tem... Aí volta a dizer assim, essa ajuda, se chamar assim de clientelismo, eu financiar a escola pública. A escola pública tem que existir. Nós temos que fugir dessa... Porque senão você exclui demais a população. Mas há uma crise também do poder público, no caso, que tem seus gastos todos já carimbados. 15% para a saúde, isso. 25% para a educação, aí 6% para a área social, não sei o quê. E tal, no fim, sobra menos de 10% de um orçamento de 600 milhões, que é o de Itabuna, para se investir em desenvolvimento. Esse dinheiro sobra, dá para coisar? Ou exige criatividade dos gestores? Não dá, é impossível você governar uma cidade que tem 200 mil habitantes. 200 mil é o que o censo declara. Mas se você fizer uma análise mais acurada, você percebe que Itabuna tem muito mais do que isso. Até a população flutuante, diariamente, uma pessoa recebe um parente que está em casa e vem passar um dia, 2, 3, está indo passando um mês. E tudo isso é demanda para a cidade. Então, a Itabuna, com um orçamento de 600 milhões, sobrar aí 6% para investimento, isso não representa nada. Aí é o que eu chamo de modelo de administração, ou modelo de gestor, ou nova mudança que tem que acontecer, que esse fórum vai trazer isso. Mostrar a economia criativa, as alternativas, de como você coloca essas pessoas que não estão no mercado de trabalho, não estão preparadas, para que eles possam efetivamente participar disso. Então, 6% é a Itabuna, é Ilhéus, é qualquer uma delas, que tem 6% de orçamento gerado para fazer investimento, não representa nada. É preciso que haja justamente essa criatividade, é preciso que haja esse tipo de contribuição. Eu acho que a gente precisaria de mais um bloco, 2 blocos, para tratar dessa questão do setor público, que ele é muito complexo, Kleber. Você pega assim, o orçamento do Brasil, né, o orçamento que são bilhões, aí quando você observa que 50% dele é para pagar juros da dívida, então é isso que tem que acontecer. Itabuna passou 2 anos agora sem receber 1 centavo do FPM. Tudo chegava e era sequestrado para pagar precatório, pagar não sei o que, dívida de INSS. Eu creio, como o Fernando conseguiu agora, uma suspensão, né, uma liminar que vai dar ele um tempo até que derrubem a não ser sequestrado a verba do FPM, eu acho que nesse momento tem que começar uma outra luta. Ele chega lá, botar o pé, pegar o seu departamento jurídico e buscar fazer uma revisão dessa dívida, como deve ser a dívida do país também. Como fez o Equador, fez lá uma moratória, mandou botar uma auditoria, e o que é que ficou provado? 70% da dívida não tinha uma contrapartida. Então, essa discussão do Brasil, a reforma da Previdência, tem que ter a reforma da Previdência. Aí, como é que é a reforma da Previdência? Para onde é a conta da Previdência? De tudo que compõe a Previdência, é só o que desconta do meu salário? E as contribuições sociais, PIS, CONFINS, que é uma fortuna tudo isso. Esse dinheiro cobre o que a Previdência vai ter um déficit de 280 milhões. O cara hoje já está dizendo que vai ser isso. De que forma? Se nem aconteceu. Então, vamos fazer uma moratória mesmo, chama assim, eu não vou pagar essa dívida não. E o Brasil tem estrutura, musculatura, para peitar o mercado financeiro. Aí o cara fala, se não pagar a dívida, vem as agências reguladoras e baixa a nota de crédito. Que baixe. Eu quero ver Brasil com agronegócio, com água, com terra, com minérios, com petróleo, com tudo aí. Agora com o petróleo ficou meio complicado, porque o pessoal já fatiou também o sistema da Petrobras, já fatiou a autonomia do país e nós ficamos só com a conta para pagar. Bem, infelizmente estamos encerrando. O assunto falando de desenvolvimento. E lembrando que o Seminário Internacional de Gestão Pública, Transformação Urbana, Negócio e Cultura vai ser realizado no dia 23 e 24 de maio, no Centro de Convenções Terceira Via Hall, em Itabuna. Muito obrigado e até a vista.